Nós vamos falar sobre. O tema da live é o começo do fim dos relacionamentos. Eu tenho um vídeo mais antigo disso no YouTube. Para você que não me segue no YouTube, Everton Araújo Terapias. É, E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre conceitos sistêmicos, conceitos biológicos, conceitos da comunicação não violenta, baseado nos relacionamentos, tá? Essa live vai ficar gravada até amanhã aqui no Instagram e depois desse período ela vai ficar somente disponível no meu grupo do Telegram. Se você tem interesse depois em mandar essa live para alguém, eu tenho certeza que você vai fazer isso, porque muitas pessoas vão passar na sua cabeça. Depois que a gente começar a contextualizar isso daqui, no meu grupo Telegram tem o link na minha bio do Instagram, tá bom? Você clica lá no link e coloca para entrar no grupo da bio. Olha só, pessoal, nós temos aqui hoje a presença dessa, acabou de entrar aqui, ó, doutora Ramayana. Para quem é de Curitiba, temos uma nova professora na cidade de reprogramação biológica com um curso que vai rolar lá em Curitiba, tá bom? Então, Ramayana, seja bem-vinda, tá? Se você não faz parte do meu grupo Telegram, o link está na bio. Então, vamos começar? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Everton Araújo, eu sou formado em fisioterapia, trabalho no Comitê Paralímpico Brasileiro, sou responsável pelo programa de prevenção da equipe brasileira de natação. Esse ano é um ano muito importante para nós temos Paralimpíada, vamos a Tóquio. Eu já atendi aproximadamente, estava fazendo umas contas esses dias, aproximadamente 500, 550 pessoas com a reprogramação biológica. E se você precisa de ajuda para algum tema que a reprogramação pode te ajudar, que você assistiu algum vídeo, que você simpatizou com essa live, me chama no direct depois que a gente marca uma consulta, tá bem? Com alguns detalhes importantes que eu sempre falo aqui na live é autorresponsabilidade. Os temas que nós vamos falar aqui são baseados na reprogramação, em muitos atendimentos que a gente faz, muitas constelações, muito contexto de comunicação não violenta também, que fazem parte, tudo isso faz parte do pensamento da reprogramação biológica, tá bom? A comunicação violenta não está na grade, mas nós falamos muito dentro da formação, dentro do curso. E autorresponsabilidade, tá bom? Estamos aqui todos adultos, é uma linguagem adulta. As minhas lives não são para crianças, os meus conteúdos não são para crianças, mas sim para adultos, para poderem se empoderar e aí sim melhorar o mundo das crianças e as próximas gerações que vão vir, tá bom? Lembrando que se você for gostando do tema, se for fazendo sentido, vai apertando esse coraçãozinho aí que é muito importante para nós aqui. Tá bem legal? Vamos lá. Eu quero falar com vocês agora do que é o tema de hoje, que é o começo do fim dos relacionamentos. E abrir a cabeça de vocês, nossa em geral, né, para o chamado mundo das representações. Mundo das representações, pessoal. O que é o mundo das representações? As nossas relações humanas, muitas vezes, elas estão fincadas, elas estão fixadas, os seus pilares são em representações e não somente na relação em si. O que eu quero dizer com representações? É quando, por exemplo, essa minha tia Nilza, que acabou de entrar aqui, eu não gosto da minha tia porque ela me lembra o sotaque que a minha mãe tem, e esse mundo das representações está muito ligado ao o que essa minha tia traz de informação que eu não gosto na minha mãe, tá? Por que eu estou trazendo isso no começo do fim dos relacionamentos? Porque não tem só, aqui nós não vamos falar somente de relacionamento de casal. Nós vamos falar de relacionamentos em geral. Salve Yuri, professor de Mato Grosso, lá de Dourados. Nós não vamos falar somente de relacionamentos de casal. Tudo isso daqui engloba o casal, mas vai servir muito para qualquer tipo de relacionamento que você tenha, tá? Esse mundo das representações, ele acontece bastante dentro do trabalho, dentro das suas relações sociais, dentro da sua faculdade, dentro da sua casa, da sua família. A minha mãe aí, ó. Benção, mãe. Tudo bem?
Então, vamos falar de casal primeiro, ou vamos falar de relações em geral. Quando uma pessoa busca uma evolução, e agora falando de casal, quando um do casal busca uma evolução, um entendimento sobre as suas representações, um entendimento geral de como pessoa mesmo busca uma evolução, existe uma grande tendência que se esse relacionamento for, se esse relacionamento é uma representação, existe uma forte tendência a ser o começo do fim desse relacionamento. Ou vai para a cura, ou há uma separação. Por quê? Porque se eu estou casado com a minha esposa, Fernanda, e para mim eu tenho um grande vazio, vamos falar de mãe, porque minha mãe me abandonou na infância. E aí eu começo a transferir para ela essa representação. Eu começo a transferir para ela essa representação. Essas relações nunca são unilaterais, elas têm uma tendência a ser bilaterais. O que é uma relação bilateral? Se ela representa algo para mim, eu represento algo para ela. Então, se a minha esposa tem uma representação de mãe para mim, porque minha mãe me abandonou na infância, eu também tenho uma representação para ela. Talvez, se ela tem um problema com o pai dela, se ela julga muito o pai dela, se ela exclui o pai dela, se ela não tem vínculo com o pai dela, pode existir uma forte tendência dela tentar me puxar para essa representação também. É isso que eu falo de relações bilaterais em representação. Nunca você é a flor do campo, viu, fulano e fulana? Ah, não, eu sou o certo. Eu só represento para o meu marido porque eu sou totalmente resolvida, eu não tenho problema nenhum. Só que não é bem assim que funciona. Essas relações, elas são bilaterais, tá? E essas relações bilaterais podem trazer grandes emaranhamentos. Trazendo esses emaranhamentos, você vai ter situações a se resolver durante a sua vida, tá certo? Então, quando um do casal busca a evolução, o outro não busca, existe uma forte tendência de começar o fim do relacionamento, porque ou de fato vai resolver a situação, ou de fato vai resolver por um outro lado, que é a separação também, tá bom? Tati disse, flor do campo foi de rir. É porque, olha só, Tati, que interessante. Eu atendi uma pessoa hoje e eu falei isso pra ela. Que ela falou, o meu marido tá sempre errado, porque meu marido isso, meu marido aquilo. Eu falei, bom, entendi. Pensando no mundo que existe positivo e negativo, yin e yang, pessoas tóxicas e não tóxicas. Que interessante, né? Quem é você nessa história se seu marido é o errado? Você é a certa, você é a positiva, você é a não tóxica, você é a flor do campo, o lírio cheiroso, perfumado do campo, é isso? E eu sempre falo isso com muito amor, mas com muito respeito. Voltou. Eu falo bastante isso com bastante respeito. E as pessoas geralmente dão risadas, porque essa risada é uma risada de vergonha normalmente. Por que é uma risada de vergonha? Porque ela se dá conta do que ela estava falando. Quando ela está muito no julgamento, quando ela está olhando só para fora e ela não olha para dentro, você dá uma dessa com muito carinho, até com um ar meio de diversão, a pessoa cai em si e ela geralmente dá risada, e essa risada é de vergonha, tá bom? Por isso que eu falo isso. Uma outra questão que envolve o começo dos fins dos relacionamentos, para mim, a visão e a visão da reprogramação, é quando as linguagens são diferentes. Quando uma pessoa percebe o amor diferente da outra. Aqui em casa, por exemplo, nós fizemos a dinâmica do livro As 5 Leis do Amor. Eu não sei se você já leu. Desculpa, As 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor, ao final do livro, existe uma tarefa. Existem perguntas que você responde. Samba. Voltou, gente? Fala aí se voltou, tá bom? Tá dando uma conexão no cabo aqui. Estava falando sobre as linguagens do amor. Aqui em casa, por exemplo, nós temos linguagens diferentes, tá? Fernanda, por exemplo, tem uma linguagem de atos de serviço. O que é atos de serviço? Toda vez que eu deixo a camiseta em cima da cadeira, ela não percebe isso só como uma desorganização.
ela percebe isso como você não me ama, porque a linguagem dela é atos de serviço. Tati, esse livro não é do Bert, esse livro eu não sei o autor, mas chama 5 Linguagens do Amor, tá? Toda vez que eu coloco a camiseta em cima, ela percebe isso como um não amor. A minha principal linguagem é tempo de qualidade. Então, se eu tenho 15 minutos aqui em casa entre, sei lá, vir do Comitê Paralímpico para ir para o trabalho dentro do consultório, para atender reprogramação. Se eu falo para ela, pô amor, deixa a louça para depois, senta aqui comigo, fica aqui 15. Essa é a principal linguagem que eu tenho, que é a linguagem de tempo de qualidade. Para ela é atos de serviço. Então, para ela está demonstrando amor de repente se ela está, sei lá, lavando uma louça. Para mim, o amor, eu percebo ele de maneira diferente e mais intensa quando ela para o que ela está fazendo e fica comigo no tempo de qualidade. Não é todo o dia, mas o tempo que ela está comigo, ela está de fato comigo. Essa linguagem. Hoje eu atendi, olha que engraçado, gente. Foi eu colocar o tema da live, hoje eu atendi 3 pessoas e as 3 pessoas era sobre relacionamento o tema delas. Toda vez que eu abro o tema da live, eu abro um campo. Semana passada eu falei de raiva, eu atendi várias pessoas de raiva antes da live. Hoje eu vou falar de relacionamentos, estamos falando de relacionamentos. 3 pessoas vieram para fazer consulta comigo hoje, as 3 eram temas sobre relacionamentos. Abre-se um campo, né? E essa pessoa de hoje, as linguagens deles eram completamente diferentes. E com muita representação. Vou explicar para você. O homem, o cara da relação, ele falava assim, porra, às vezes eu acho que ela não me ama, porque ela não chega mais cedo em casa, ou ela não faz uma comida para mim como minha mãe faz. Aí eu comecei a rir na hora, né? E aí ela do lado, assim, eu fiz uma sessão de casal. A pessoa do lado começou a, tipo, dar risada, assim, a mulher da relação, né? Começou a rir. E aí eu falei pra ele, como quem? Aí ele deu risada e ele falou, pô, como minha mãe, né? Minha mãe sempre fez isso por mim, minha mãe, e eu só escutando. Eu falei, puta, eu não vou descer a paulada, né, cara? Não tem por que descer paulada nessas situações. A pessoa tá realmente numa representação. E a linguagem dela era uma linguagem de toque físico. Então, ela gosta de estar tocada com ele, ela gosta de estar encostada nele. Toda vez que ela está encostada nele, ela percebe o amor. Só que ele não é de toque, ele é de atos de serviço. E olha que coisa emaranhada. Ele percebe a vida, o amor, como atos de serviço, que seria a esposa fazendo rango para ele. Com uma baita representação de mãe envolvida. Né? Minha mãe faz isso para mim e tal. Aí ela tem uma linguagem completamente diferente da dele, e nessa linguagem completamente diferente da dele, ela também ouviu durante a vida que mulher não é empregada de homem. Então, no caso dele, era uma situação de uma linguagem diferente, com uma representação de mãe. Na linguagem dela, era uma linguagem completamente diferente da dele, com uma crença do que ela ouviu sobre mulher não tem que servir ao homem. E aí o relacionamento deles estava caminhando para um lugar assim que eles não gostariam. Por isso que eles foram pedir ajuda. E aí nós fizemos a sessão, entendemos cada representação. Como eu falei, nunca é unilateral. Ele busca ela como mãe, e olha que interessante. Ele vai buscando ela como mãe na relação. E aí eu perguntei para ela, qual é a sua relação com a sua mãe? Aí ela fez, fixe. Eu falei, já nem precisa mais falar nada. Eu falei, olha a sua responsabilidade nessa questão. A gente não tem a intenção de culpar, mas a gente tem a intenção de responsabilizar dentro de uma sessão de reprogramação biológica. Como eu falei, não é que um é o errado e o outro é o certo, tá? Não é que um é tóxico e o outro é a flor do campo cheiroso. Não, não é. Cada um tem a sua representação e vocês se uniram por algumas razões. Algumas bem claras, outras bem ocultas. E são essas relações ocultas que a gente conversa. Então, um dos pontos também, que é o começo do fim dos relacionamentos, são as linguagens diferentes.
Nós fizemos um material, eu e a Fernanda, compilamos isso, né? Mas você encontra muito facilmente na internet, que é teste das linguagens do amor. Se você quiser, faça para você ver qual que é a sua linguagem. É muito interessante. E alivia muito, melhora muito a relação, porque você sabe que a pessoa talvez não tenha a mesma linguagem que a sua. Então você vai ter que se esforçar, se você quiser, para entender se a pessoa tem a mesma linguagem e o que vocês podem fazer para atender a necessidade um do outro. Tá? Lu Okuhara, preciso muito fazer essa reprogramação. Lu, você tem meu telefone, é só mandar, tá bom? A gente marca. Uma outra questão, pessoal, que essa aqui é muito importante, tá? Basicamente, os temas que eu estou falando hoje, eu já tinha programado algumas coisas, mas como eu fiz 3 atendimentos hoje, está muito fresco na minha cabeça, eu mudei tudo. Falei, bom, eu vou falar sobre os relacionamentos que eu atendi hoje. Uma outra questão que é o começo do fim dos relacionamentos é quando um tenta mudar o outro, tá? É quando a Fernanda tenta me mudar, ou quando eu tento mudar a Fernanda, moldando da maneira que eu quero. Isso é um grande problema. E eu falo problema porque realmente é um problema, tá? Esse talvez só não seja tão grande quanto o próximo que eu vou falar. Mas esse é muito problemático também porque as pessoas tentam muitas vezes mudar as outras. E isso não está no nosso controle. Ah, eu queria que meu marido fizesse uma sessão de programação com você. Ah, porque ele não faz nada, ele não busca ajuda, ele só pensa em dinheiro. Ok, essa é a visão dele. E aí eu trabalhei muito com uma pessoa hoje, essa questão, que ela tenta sempre fazer com que o marido vá buscar ajuda. Ela estava dentro da sessão hoje, mas ela quer que o marido busque ajuda e ela quer, olha que louco, um outro ponto que estava nessa questão. Além dela querer que o marido busque ajuda, tem que buscar a ajuda que ela quer. Porque aí nessa maneira de buscar ajuda como ela quer, ela também iria ser vista e valorizada por ele, assim como ela não foi e como ela não é valorizada pela família dela. Olha o emaranhado que as pessoas chegam. Uma dorzinha não é simplesmente uma dorzinha. E essa pessoa tinha uma baita dor cervical, uma baita dor no pescoço, que traz ter 3 contextos. Um deles, injustiça, o outro, submissão e o outro é um medo. Quando eu falei essas palavras para ela, ela disse: "Ah, realmente, eu tenho que me submeter a muitas coisas pela minha família, porque eu não sou valorizada, eu perdi meu pai quando tinha 4 anos e tive que me submeter a várias coisas. E hoje eu estou cansada, não quero me submeter a mais nada, eu gostaria de continuar casada, mas que meu marido fizesse uma sessão ou que ele fosse buscar qualquer tipo de terapia para ele melhorar como pessoa." Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Eu sempre faço isso na consulta. Eu falei, você está aqui buscando ajuda para o seu relacionamento, você quer que o seu marido haja da maneira que você quer, para que você seja vista por ele e quer continuar com esse casamento. É isso? Aí ela disse, é isso. Eu falei, o que mais você quer? E qual dessas situações aqui está no seu controle? Ela queria muito que ele mudasse e ficou repetindo isso. Eu falei, olha, fulana, você já me contou isso, você já me falou isso diversas vezes. Só que isso não está no seu controle. Qual é a sua necessidade por trás disso tudo? Aí ela foi se dando conta que a necessidade maior dela era uma necessidade de ser vista, era uma necessidade de, olha para mim, cara, me valoriza, me escuta. Uma coisa que ela não foi na infância, que ela não foi pela família e isso causa problemas até hoje, tá? Então, o relacionamento dela está no começo do fim. Ele tem uma linguagem completamente diferente. Segundo ela, a julga muito porque ela tira lá 30 minutos para fazer a sua meditação, sua atividade física, e ele fala, pô, a gente tá cheio de dívida, a gente tá devendo um monte, tá no cheque especial, e como é que você quer ficar fazendo atividade física? E não, a gente tem que pensar em ganhar dinheiro. Eu falei, olha, vocês têm linguagens diferentes, cara. Cada um responde de uma maneira. Ele está buscando dinheiro e você está buscando tranquilidade para conseguir captar dinheiro também. Para conseguir se capitalizar. Eu falei, mas por qual razão, motivo, circunstância você quer que ele entenda você e haja da maneira que você quer? Aí ela foi se dando conta, tá? Então, um outro ponto que
é o começo do fim dos relacionamentos, é quando um tenta mudar o outro. E a melhor maneira de se fazer isso é inspirando o outro, contando para as pessoas, falando para as pessoas de relacionamento, não só relacionamento de casal, isso aqui serve para outras pessoas também, para relação de humanos. Né? Quando você tenta mudar o seu amigo, quando você tenta mudar o seu sócio, quando você tenta mudar um familiar seu, não adianta. Ah, eu queria tanto mudar minha mãe porque eu não aguento ficar perto da minha mãe. Bom, quanto tempo você aguenta ficar do lado da sua mãe na condição que é hoje? Ah, eu consigo 30 minutos. Então ofereça 30 minutos e é o suficiente. A não ser que você tenha uma grande necessidade de ser vista por ela novamente. Aí você vai ter que trabalhar essa questão que não está no seu controle, que é eu não posso, eu não devo, eu não quero, você não deveria tentar mudar o outro e sim inspirar somente. É até onde você vai. Mais do que isso, você pode sofrer um conflito de autodesvalorização e seu corpo pode começar a doer, sua casa cervical pode começar a doer e as questões físicas vão começar a se manifestar. E é dessa maneira que a gente faz na reprogramação. A gente olha para essas questões e ressignifica. Tá bom? E um outro ponto aqui que eu anotei para falar para vocês, que hoje eu vejo que é um dos, talvez o maior dos problemas nas relações, é a comunicação não efetiva. As pessoas têm dificuldade ou elas não sabem se comunicar hoje em dia. Talvez porque o mundo se digitalizou mais e as pessoas pouco falam ao telefone, pouco se conversam, passam muito tempo no telefone, no celular, na TV, no notebook. Pode ser que sim, pode. Mas nada que não seja treinável, tá? E eu atendo muitas pessoas hoje que a questão principal de relacionamento da vida dela é comunicação. E pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser com os filhos. Eu atendo pessoas que têm problemas de comunicação. E aí é o que eu falo, o livro da comunicação não violenta é uma baita porta. E estudar a comunicação não violenta é uma porteira de conhecimentos que pode ajudar você e ajudar muitas pessoas para você ficar numa relação um pouco mais leve. Quando é que a comunicação não é efetiva? Quando você simplesmente ataca a pessoa, quando você não fala das suas necessidades, quando você sequer sabe identificar um sentimento que você tem. As pessoas confundem muito, o vocabulário de sentimentos hoje ele é muito baixo. Muitas pessoas, as pessoas se resumem os sentimentos de... O vocabulário de sentimentos é raiva, felicidade, tristeza e frustração. E olha que tristeza e frustração, às vezes as pessoas se confundem, tá? A Carolina perguntou, pode ser todos esses tópicos o começo do fim? Sim, todos eles, ou qualquer um desses. Se for todos, eu digo que já está mais no fim do fim, tá? Tá para acabar mesmo, mas dá para resolver, tá? Dá para reverter. Então a comunicação acontece, uma grande falha na comunicação quando não é comunicado ao outro o que você está sentindo, qual é a sua necessidade. É do tipo, olha, eu quero que você limpe a casa. Porra, qual que é a necessidade que está por trás disso? Às vezes a pessoa não falou numa intenção de ordem, mas por não ter explicado, por não ter falado sobre o seu próprio sentimento, pode soar como uma ordem. Ah, então, mas toda vez eu vou ter que falar o sentimento que eu tenho? Não, você pode escolher falar ou não falar. A escolha no final é sua. Mas eu digo que essa comunicação mais efetiva, falando sobre seus sentimentos, ajuda muito. Primeiro ponto, a se entender. E o segundo ponto, a se relacionar melhor. Porque quando eu comunico para a Fernanda um sentimento que eu tenho, quando eu comunico para a Fernanda uma necessidade que eu tenho, eu não estou falando dela, estou falando de mim. E aí a gente vai tentar achar um meio termo para determinada situação, para que a gente possa atender tanto as minhas necessidades, quanto as necessidades dela, tá certo? Então essas são as questões principais. Saber identificar o fato, o sentimento, a necessidade que você tem e aonde que as pessoas mais erram quando elas sabem ou conhecem, por exemplo, a comunicação não violenta. Elas erram no pedido. Ela diz o fato, olha, a maneira como você falou comigo me suou, me chateou um pouco, porque eu me senti atacada pela maneira como você me falou.
O pedido, pessoal, é a parte principal de falar, será que numa próxima vez que será que numa próxima vez que a gente for falar disso, seria possível você falar um pouco mais baixo? Às vezes você fala um pouco mais alto. O pedido é extremamente importante, as pessoas não sabem pedir. Fala sobre o sentimento, fala sobre o fato, fala que tá puto, mas no final não pede para a pessoa, não faz o pedido efetivo daquilo que você não quer ou daquilo que você necessita. Como a pessoa pode fazer para atender a sua necessidade? Nos relacionamentos em geral, muitas vezes as pessoas acreditam que o outro tem que saber o que você está pensando, tem que saber qual é a sua necessidade. E eu escuto direto assim, olha, mas eu tô com a pessoa há 12 anos, como é que ela não sabe como eu me sinto? Eu falo, ela tem que ser um guru, ela tem que entrar na sua cabeça. Primeiro, porque as pessoas estão em constante evolução. Segundo, que ninguém é adivinho, ninguém aqui tem uma bola de cristal, ninguém tem um espelho bruxo para você identificar o que a pessoa está necessitando. Se você não falar, talvez ela não saiba te atender. Eu e a Fernanda, nós estamos juntos há 10 anos e ainda assim a gente tem que falar as nossas necessidades e pedir um para o outro o que você gostaria de fazer, o que você gostaria que acontecesse para que essa necessidade sua fosse atendida, pensando que a necessidade do outro também tem que ser atendida, nem ferro e fogo. Ah não, só o meu ou só o seu, isso não é relacionamento, isso nem entra na questão da live. Se você tem um relacionamento onde o que importa é só a sua opinião, a opinião do seu parceiro, só a sua opinião ou a opinião do sócio, só a sua opinião ou a opinião do seu amigo, vocês não têm um relacionamento, já acabou isso aí, tá? E às vezes é melhor você se retirar dessa relação. Então, basicamente, para vocês entenderem, o ponto principal, mundo das representações. O que é o começo do fim dos relacionamentos? Vou resumir para quem entrou agora. Mundo das representações. Você tem na pessoa uma representação de alguém que te incomoda ou você julga. Quando um casal busca evolução, um do casal busca evolução e o outro não. Aí uma pessoa começa a despertar, quer trazer a outra, quer puxar, essa pessoa não está afim, você fica puxando, essa pessoa não quer, também pode ser o começo do fim dos relacionamentos. Quando as linguagens do amor, quando cada um percebe o amor de maneira diferente, não são compreendidas e cada um fala uma linguagem, e aí as pessoas falam, eu tenho problema de incompatibilidade. Pode ser que sim, mas se você se propõe a relacionar, entender a linguagem do outro é essencial. Quando um tenta mudar o outro, também é o começo dos fins dos relacionamentos. Você tenta mudar o outro a qualquer custo, seja para ser visto, seja porque você quer salvar aquela pessoa, ou seja porque você está numa representação até de mãe dessa pessoa, ou pai, para mudar aquela pessoa para se adequar ao seu modo. Se você quer que a pessoa, o seu parceiro, se adeque ao seu modo de pensar, ao seu modo de viver, você não quer um parceiro ou uma parceira, você quer um boneco. É mais fácil você comprar um boneco e fazer do boneco que você quiser. Você deixa de barriga para baixo, deixa de barriga para cima, põe no carrinho para passear. Assim é melhor. Quando você quer mudar o outro moldá-lo da maneira que você quer, você não quer um parceiro ou uma parceira, você quer um boneco. Tá? É mais fácil você comprar um boneco. Você comprar um boneco, você vai se frustrar muito menos. E a comunicação, quando não é efetiva, geralmente as pessoas erram no pedido. Identificou o fato, sabe a necessidade que tem, sabe o sentimento que está passando na pessoa, mas não sabe pedir para o outro o que fazer ou não fazer. Faz sentido isso para vocês, gente? Já aconteceu com vocês alguma dessas situações? Você conhece alguém que já passou por isso? Vá comentando aí se faz sentido isso para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo de como a gente trata uma situação de relacionamento que vem dentro do consultório através de um sentimento, que vem através de um ponto físico, uma dor física ou uma manifestação física, tá? Vou colocar a raiva. Olha só, presta atenção como a gente faz o caminho para chegar até a pessoa. A pessoa tem muita raiva. E isso foi um caso real que aconteceu, tá? Então, um dos pontos principais onde a raiva impacta é no estômago, tá? O estômago é uma das questões que envolvem raiva.
O bruxismo é outra questão de raiva, o roer as unhas pode ser também uma questão de raiva, o apertamento de dente, o pâncreas, a vesícula, mas vamos colocar o estômago porque era o tema dessa pessoa. A pessoa chegou com raiva, ela falou, eu tenho um problema no estômago, tá? E aí a raiva é o principal sintoma. O principal sintoma é uma úlcera, uma dor de estômago, e ela tem uma raiva por trás. E aí essa raiva pode ser da parceira, no caso dele era uma raiva que ele tinha da parceira, porque a parceira não atendia as necessidades dele, nem as necessidades, como é que eu vou falar, sexuais, tá? Ele queria fazer sexo de um jeito e ela queria fazer de outro. Ele queria usar sei lá, até artifícios e objetos dentro da relação sexual e ela não se sentia à vontade com isso, tá? Então ela não correspondia às necessidades que ele tinha, tá? Nessa questão, o que aconteceu? Através do sintoma da dor de estômago, a gente vai até a raiva. Na raiva tem uma relação sexual com a mulher dele. E nesse caso desse cara, ele queria fazer sexo dessa maneira porque ele escutava o pai e a mãe fazer sexo dessa maneira mais agressiva. Era uma referência que ele tinha. E isso ficou gravado para ele. Isso ficou gravado para ele como um sinônimo de uma boa relação. Então, um sintoma físico que leva a um sentimento, que leva a uma situação, que leva a um comportamento que estava acabando o relacionamento da pessoa. Isso também pode acontecer com um distúrbio de comportamento. Às vezes um distúrbio de comportamento, por exemplo, a bulimia, também tem uma grande raiva envolvida. Tem uma ameaça envolvida, tem uma repugnância envolvida dentro da bulimia. Então, para vocês conseguirem entender como é que a gente chega na questão mais profunda do que simplesmente é uma dor de estômago que a pessoa tem. Então, o que é o estômago? O estômago é raiva. Mas da onde vem essa raiva? Quais momentos vem essa raiva? Que situação mal digerida, que contrariedade indigesta é que você tem? É isso que a gente faz para buscar dentro de uma sessão, tá bom? É assim que a gente começa. Através do pequeno tema, a gente vai para uma camada mais profunda, tipo um iceberg. O que a gente vê é a ponta, mas embaixo tem muita coisa, tá? Então, pessoal, essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Para vocês que entraram agora, meu grupo de Telegram tem muitas coisas que eu coloco exclusivamente só lá. Alguns avisos são lá, lançamentos de turmas são lá, lançamentos de cursos são lá. Constelação familiar é sempre jogado lá primeiro. Então, se você tem a intenção de ajudar mais pessoas, de que essa live possa fazer sentido para alguém, que a pessoa possa ficar 45 minutos que seja assistindo um vídeo que você viu sentido dentro do grupo do Telegram, você vai conseguir mandar isso para mais pessoas, tá bom? E isso é um dos propósitos que a gente tem. É enviar para mais pessoas, impactar mais pessoas. Tem pessoas que estão aqui que não têm acesso físico à minha pessoa, que a minha sessão é só física, eu tenho que estar com a pessoa presencialmente, não faço online. A reprogramação não é uma sessão online, tá? De fato não é. E dentro do grupo a gente consegue enviar para essas pessoas, para que possa impactar mais pessoas, para que as pessoas possam entender que, às vezes, uma simples mudança, uma tarefa que ela vai encontrar na internet, por exemplo, uma linguagem do amor, entender a linguagem do parceiro, pode ajudá-la numa relação conjugal, familiar e assim, qualquer relação que você quiser, tá? Essa formação que a gente faz são 8 meses de curso e é uma imersão de tudo isso que a gente faz. A gente trata todos os alunos. A gente troca o tempo inteiro, é um final de semana por mês, são 8 módulos, começa dia 18/4 a próxima turma. Durante o curso você vai aprender a entender as dores do seu corpo, os seus comportamentos, lidar melhor com os seus sentimentos e os sentimentos das pessoas. Fazer seu corpo trabalhar para se autocurar e uma autotransformação é a palavra do nosso curso, tá? A reprogramação ela não é só uma técnica, um método. A reprogramação ela é uma questão de lifestyle, um estilo de vida. É você levar a vida mais leve, você entender mais as coisas, entender mais as pessoas e você ter uma vida mais tranquila, sabe? Menos nóia na cabeça, entender os sintomas que você tem. Pô, eu tenho uma dor cervical, mas por que será? Eu tenho um problema no estômago, mas qual é a raiva que está envolvida? Né? Então, tudo isso faz sentido e é muito importante dentro da nossa imersão
que ela tem 8 meses de duração, porque senão você não aguentaria a sessão. Se fosse seguidos, você não aguentaria, você que está aí sentado. Tá? A gente ia adoecer, porque é uma das questões que acontece. Se isso fez sentido para você, aproveita e acessa o link que está na minha bio. E aí eu vou falar com você pessoalmente para te mostrar como é que funciona toda a formação, todo esse treinamento. Mais de 75 pessoas já se formaram comigo ao longo desses 5 anos, nessas turmas que nós estamos fazendo. Dezenas de atendimentos, centenas de atendimentos para diminuir a dor desse mundão maluco que nós estamos vivendo. Esse é o propósito que a gente tem. Transformar a nós, conteúdos adultos, sejamos adultos e seremos adultos dentro da turma, para que a gente possa inspirar as outras pessoas, tá? E uma frase final que eu digo para vocês, que é a frase que eu vou finalizar essa live, se você veio de um mundo cheio de traumas e dores, eu posso garantir para você que é possível acabar com isso. Alguém precisa parar essa porra. Essa é a frase que eu tenho dentro do consultório, a frase de vida, quem me conhece. Então é possível diminuir as dores do mundo, desse mundão doido aí fora, tá bom? A Machuchos, adoro esse nome, Machuchos, disse: quando vem para Santos, olha, não vai demorar muito, tá? Eu pretendo fazer uma visita aí em Santos e de repente a gente pode tomar uma água de coco na hora da praia, eu, você, minha família, com os meus filhos, e a gente se apresentar pessoalmente, tá bom? Esse era o recado que eu tinha para vocês hoje, meu pessoal. Eu agradeço a todos vocês, se essa live fez sentido para vocês. É muito importante que você dê o seu coração aqui, que você aperte para que possa impactar mais pessoas, para que essa live chegue a quem não tem acesso a terapias, para quem não tem acesso a um contato maior comigo, ou seja, alguém que está precisando de um conforto, de uma palavra, que você sabe que o relacionamento não está bacana e que você sabe que essa live pode impactar positivamente e a pessoa só vai precisar mesmo de um Wi-Fi, de um 3G, para conseguir assistir essa live e, de repente, transformar a sua vida, tá bom? Beleza, machuchos? Logo, logo eu tô aí. Amiga da Nicole, vamos tomar uma água de coco. Tá bom? Tati, minha irmã, obrigado. Roseli, Tati Gonçalves. Para quem estava aqui pela primeira vez, Carmen, Paloma, minha mãe, Bensamãe, Rê, Roque, Gi Cassiano, todos vocês que falam comigo diariamente, todos vocês que estão aqui. A Bia deu um depoimento agora, estou fazendo o curso e sem dúvida está sendo o mais impactante da minha vida. Pô, Bia, obrigado pelo seu feedback. E para vocês que estão aqui, Carolina, prazer você ter você aqui, que você continue nos acompanhando. Lembrando que essa live vai estar lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Em breve eu coloco lá para vocês. Em breve eu digo amanhã à noite, tá bom? Por enquanto vai ficar disponível aqui 24 horas. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu.